Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira com arbitragem definida para o Clássico, hein? O Vasco treinou na manhã dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa para o jogo contra o Flamengo no próximo sábado e arbitragem definida. Aqui você vai ficar em cima do lance, vai saber tudo sobre o Clássico e claro, vamos falar também sobre SAF. É um assunto que está em silêncio, né? A diretoria do Vasco não fala nada sobre o assunto e o Quaquá falou, né? O prefeito de Maricá falou sobre 2 bilhões. Vamos trazer aqui a fala do prefeito da cidade de Maricá, tá? Cidade riquíssima por conta dos royalties, tá? Vamos falar também sobre outros assuntos importantes como o fico de Dimitri Payet, mas apenas por mais 2 meses. Vamos falar bastante sobre isso, né? Todo o desenrolar dessas informações. Lembrando que o contrato do Payet no Bira da Ferdi está até o dia 5 de maio, mas existe um acordo de contrato com o Vasco até o final do mês de julho, do mês 7. Então, mais 2 meses e meio aí, né? Até um pouco mais para Payet ficar no Vasco. Enfim, vamos falar bastante sobre isso e você aí do outro lado vai ficar atento sobre todas as informações. Então eu peço para você deixar o joinha só para dar aquela ajuda aqui para o nosso canal. Você fala para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Então eu peço para você humildemente só deixar o seu joinha. E claro, se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho escrito inscreva-se para não perder nada. Já estou voltando aqui mais uma vez para deixar você muito bem atualizado. E lembrando, você quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinha a essa, porque essa aqui dá orgulho, né? Esse ano de ouro dá orgulho. Então, você vestindo assim como eu, corre aqui no primeiro comentário fixado e clique no link da Bezutti Esportes. A Bezutti Esportes tem a sua camisa do Vasco, igualzinho a essa e muitas outras. Então, não perca a oportunidade, clicando no link aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Corre aqui, primeiro comentário fixado, Bezutti Esportes resolveu a sua vida. Lembrando que você que está clicando nesse link através desse vídeo, você compra 2 e leva 3. Então tá na moleza para você, hein? Mamão com açúcar. Corre aqui no primeiro comentário fixado, clique no link e adquira a sua camisa do Vasco igualzinho a essa. Fechou? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o joinha para dar aquela ajuda aqui pro canal. 2 bilhões na SAF do Vasco. Mais uma vez o prefeito de Maricá falou sobre o tema, hein? A gente vai trazer para vocês aqui na íntegra. O fico de Dimitri Payet? Bom, pelo menos até julho de 2025, já que o contrato do jogador terminaria agora no dia 5 de maio. Eu vou explicar para vocês certinho sobre esse andamento. Arbitragem definida para o jogo contra o Flamengo. Arbitragem polêmica. Mais uma vez a gente vai trazer aqui todas essas informações. O Vasco que treinou na manhã dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, não observei a presença de Dimitri Payet e claro, a gente vai começar nesse vídeo falando sobre esse tema. Payet que tem contrato com o Vasco no Bira da Ferdi, tá registrado até o dia 5 de maio, tá? 5 do mês que vem, faltando aí pouco mais de 17 a 18 dias, né? Enfim, observando esse aspecto, né, a informação é que o Payet tem contrato até julho com o Vasco, tá? Esse acordo foi firmado lá em 2023 e por conta, né, de uma limitação do passaporte, o Vasco teve que registrar o jogador até o dia 5 do mês 5. Porém, o acordo com o Payet vai até o mês 7, final de julho, né, final ali do mês de julho, né? O Dimitri Payet, que vem sendo muito criticado por uma ala da torcida, outra ala ainda acredita que ele pode entregar. No jogo contra o Ceará ele foi muito mal e ainda saiu lesionado com dores no joelho direito. Então, observando esse cenário, o Payet, com o contrato já com o Vasco de forma negociada lá em 2023, vai ficar até julho de 2025. Então, no Bira da Ferdi lá tá errado por conta da questão do passaporte. O pior é o Vasco não se comunicar acerca desse assunto, né? É um assunto muito delicado e o Vasco precisa sim se pronunciar oficialmente sobre o caso, né? Vai chegar próximo de expirar o contrato do Payet ali
no Bira da Ferge e o Vasco deve se comunicar muito em cima da hora. Porém, a informação já vazou e a gente observa, né, que o Dimitri Payet com contrato até dia 5 de maio apenas no Bira. Com o Vasco, o acordo lá com o Paulo Brax em 2023 por conta de limitações do passaporte. O jogador teve que ser inscrito até esse mês e vai até julho de 2025. Bom, vamos observar o andamento de toda a situação envolvendo o Dimitri Payet, que sim, deve fazer exames muito em breve para saber a situação do seu problema, né, que o tirou da partida contra o Ceará na Arena Castelão. E a gente vai estar trazendo para vocês em cima do lance. Bom, situação de Dimitri Payet. Vamos falar agora sobre arbitragem definida. O Vasco encara o Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Pouca procura por ingressos por torcedores vascaínos, muito por conta da fase, outros por conta do silêncio da diretoria e muito mais. Entretanto, arbitragem definida. Rafael Claus será o responsável pelo apito na partida entre Vasco e Flamengo. O Vasco é mandante, hein? O Vasco como mandante tem 2 vitórias em 2 jogos. Como visitante, tem 2 derrotas em 2 jogos. E agora o Vasco é um mandante barra visitante. É o jogo que o Vasco é mandante e joga no estádio em que o Flamengo manda os seus jogos como mandante. Então vamos ver como que vai se sobressair aí esse tipo de aspecto particular dessa partida. A equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, que treinou na manhã desta quinta-feira no CT Moacir Barbosa. Rafael Claus, será que teremos polêmica nesse jogo entre Vasco e Flamengo? Rafael Claus não é um árbitro muito bem visto pelo torcedor vascaíno. Então você que é vascaíno, corre ali nos comentários e deixe a sua opinião pela escolha da CBF para esse clássico entre Vasco e Flamengo. Rafael Claus, responsável pelo apito. Bom, vamos falar agora sobre SAF vascaína, já que a diretoria do Vasco não fala sobre o caso. Não é possível que não tenha nenhuma proposta até hoje, né? É muito tempo, parece que o Vasco na Série A, na Copa Sul-Americana, com um elenco com bastante jogadores, né, atrelados aos direitos econômicos, não é um atrativo. Mas o Vasco na Série B, capengando com um monte de empréstimo, até mesmo o Grupo City, junto a 777 Partners, tinham interesse no Vasco, né? Estranho, né? Agora que se valorizou, que é um atrativo ainda mais considerável, a coisa não anda. Bom, enfim, falando em interessados e propostas, o prefeito de Maricá, Quaquá, ele mesmo, de novo, falou sobre o Vasco, falou sobre investimento no esporte e falou sobre 2 bilhões de reais, mais 500 milhões ali em outra situação ali, e falou a respeito da SAF do Vasco. Vamos ficar aqui com o Quaquá, o que ele falou nessa nova entrevista. Entrar na cidade, você vai ter a cidade do esporte, com o maior projeto, que é o projeto do Estádio João Saldanha, lindíssimo o estádio do projeto João Saldanha. Ali você vai ter o CT do Maricá. Nós queremos ser o maior produtor de jogadores de futebol do Brasil. Vai ter o melhor, baseado no Real Madrid, o projeto está pronto também, feito pelo arquiteto Max Aguiar, lá de Maricá, que vai ser o centro de treinamento do Maricá Futebol Clube. Pelo jeito que as coisas estão andando aí, até o Vasco vai se encaixar nesse projeto da cidade do esporte. Já que você falou no Vasco, foi anunciado essa semana, numa entrevista sua ao Globo, que há uma expectativa sua de se associar ao Vasco com o dinheiro do Fundo Soberano de Maricá, que já tem, parece que 2 bilhões, para fazer parte da SAF do Vasco. Explica melhor isso, detalha um pouco mais essa ideia, Quaquá. Olha, primeiro, o Fundo Soberano tem 2 bi numa parte, tem 500 milhões numa outra parte do meio ambiente, tem mais dinheiro, deve ter algo em torno de 3 bi hoje o Fundo Soberano. Agora, eu estou cortando muito custo. Eu já liberei 1 bilhão para investimento. E vou liberar mais 1 bilhão para investimento por ano. Você está liberando do orçamento 2 bilhões para investimento. Exatamente. Eu estou cortando custo, cortando contrato, apertando para poder sobrar dinheiro para investimento. Então, eu estou liberando 2 bilhões para isso. 2 bilhões para investimento. Aí as pessoas falam, mas vai investir em futebol? Eu vou investir em economia criativa. Primeiro, eu tenho que colocar a imagem de Maricá no mundo, né? Quando você fala Cannes, Viena, Paris, você tem que... Rio de Janeiro, Maricá. Eu preciso pegar a imagem de Maricá e colocar a imagem de Maricá na boca do povo do mundo. Por isso estou criando o hotel Samba, Futebol e Caipirinha, que é o que o mundo conhece do Brasil. Pois não, pode completar. Quando eu faço investimento no Vasco, estou dizendo, hipoteticamente, eu vou mandar a Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo sério. É investimento em economia criativa. É investimento que retorna ao investimento. É melhor do que deixar parado no banco para render lucro para banqueiro. Você é um dos poucos políticos que transita bem com todos os que estão envolvidos nisso.
e é amigo do Eduardo Paes. Até que ponto você pode costurar, digamos, algo que componha as forças políticas do Rio, ou você acha que isso é impossível? Eu tô com o joelho ruim, só vou consertar o joelho para entrar em campo na minha eleição em 30, porque por enquanto eu cuido de Maricá, Maricá Futebol Clube. Em 30 vai ser candidato a quê? A senador ou a governador? Eu acho que é o Senado. Meu amigo Romário, porra, eu gosto dele pra caramba, meu peixe, mas eu acho que vai sobrar pra mim, entendeu? Cara, eu acho uma grande baboseira, né? É óbvio que o Vasco, o futebol do clube, a SAF vascaína, não vai ser negociada para um prefeito, para uma cidade, né? Essa ideia de internacionalização da cidade de Maricá, utilizando-se o Vasco, seria banal para o Vasco, né? Enfim, não vejo nenhum tipo de futuro nessa situação. Eu acho que é mais hipóteses, né? E, claro, né, para entrar na mídia. Então, eu acho que o Pedrinho poderia se posicionar acerca disso e acabar colocando panos quentes nisso daí, encerrando esse assunto sobre o prefeito de Maricacoacoá, falando, né, sobre ser acionista, né, ou minoritário, ou majoritário, ou sócio do Vasco na Vasco SAF. Para mim é bizarro, para mim é um absurdo. E você, qual é a sua opinião? Deixa lá nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco igualzinha a essa, besudesporte.com.br. O link fica lá no Instagram, lá nos meus stories, tá? @Lineker_Vasco. Corre lá, não esqueça de deixar o like para dar aquela moral, beleza? Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô voltando, hein? Com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.